uso da inteligência artificial está mudando em 2025. A tecnologia deixa de ser apenas produtiva e ganha até um papel emocional, com um foco em terapia, propósito e até em bem-estar. E para falar sobre essa nova fase da inteligência artificial, nós conversamos agora com a Camila Farani, uma das notáveis aqui do nosso canal, do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. A Camila está no virtual comigo, é isso? Oi, Camila. Muito bom dia para você, um prazer dividir a tela contigo. Eu que te acompanho nas redes sociais há algum tempo, mas a gente ainda não tinha conseguido fazer essa troca por aqui, então eu estou muito feliz. Pois é, eu também estou muito feliz, tenho acompanhado aí todo o seu êxito aí na Times Brasil, né, licenciado exclusiva CNBC. Ontem estava aí no canal, te olhei e falei, vou dar um abraço nele, mas acabou que a gente não conseguiu, né? E isso reforça aquela coisa, estamos todos lá no presencial, né? Mas também todo mundo trabalhando. Vamos nessa, Camila. Olha só, o principal uso da IA generativa em 2025 virou, olha só, terapia e companheirismo, né? O que esse dado revela sobre o tipo de liderança e suporte emocional que talvez esteja faltando aí nas empresas hoje? Eu acho que não é, eu vejo que não é nem só nas empresas, né? Eu acho que é na vida pessoal de uma forma geral. E aí, nada melhor do que algo tão dicotômico, né? Porque, ao mesmo tempo que a tecnologia da inteligência artificial ela aproxima, ela traz tantas outras soluções, ela traz tanto mais produtividade, ela também, de uma certa forma, ela separa, ela deixa muitas vezes a tomada de decisão mais fácil e, no fim, facilitando menos, né, a interação humana. Então, isso acaba revelando uma lacuna emocional bem profunda assim, nas empresas. Assim, eu tenho visto e tenho trabalhado muito, não só nas minhas, né, mas das que eu faço parte do conselho ou em outras, né, porque esse dado é muito brutal, Gaia. Né? A gente está falando aí de 30% dos casos de inteligência artificial estão ligados a suporte pessoal e profissional. Então, isso mudou, né? Eu acho que a gente tem aí um slidezinho onde ele consegue ilustrar isso de uma forma bem contundente, né? Porque isso supera áreas técnicas. Então, áreas como solução de problema, como processos sistemáticos, onde muitas vezes a gente procurava, né, resolver questões técnicas, a gente procura resolver questões emocionais. Perdão, Camila, pode concluir. Pode falar. Não, isso escancara, né, cada vez mais assim, um certo despreparo, né, das lideranças para lidar com o emocional das suas equipes. Né? Não é fácil, né, Gaia? Não, definitivamente não. Agora, há um debate aí crescente sobre a dependência da inteligência artificial para pensar por nós. Para você, até que ponto esse uso massivo dessas ferramentas pode comprometer a autonomia decisória dos empreendedores? Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: a inteligência artificial ela não pensa por você, né? O problema é você não saber o que você vai perguntar. Porque a ferramenta, ela, de uma certa forma, ela é neutra. A inteligência artificial é uma ferramenta, principalmente a generativa, né? E o que vai definir o valor é a qualidade da pergunta que o empreendedor vai fazer. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente vê toda uma geração que terceiriza o raciocínio estratégico para o algoritmo. E isso me preocupa. Por quê? Porque essas pessoas que adotam, principalmente, né, pequenas e médias empresas, né, as micro menos, né, tem uma adesão ainda menor, né, elas relataram maior produtividade, mas também metade relataram uma queda na intuição decisória. Sabe aquela coisa, Gaia, de que você... Acabou de acontecer isso comigo exatamente agora. Sabe aquela coisa que a gente chama de feeling? Uhum. O feeling, ele nada mais é do que situações que você já viveu, que naturalmente ainda estão lá, ainda dentro da sua fisiologia humana, eles ainda estão dentro ali da tua conexão neural, que você obviamente não vai lembrar no seu dia a dia, mas elas estão lá. Então, o feeling, essa intuição, são coisas que já aconteceram, que você fala assim, putz, isso aí não tá... E aí imagina, né? Você está numa situação onde, sei lá, efetivamente, você tem aí um colaborador ou alguém do time seu com um esgotamento, né? Muito comum hoje, inclusive
Não se fala nem mais, né, nesse esgotamento agudo, agora é um esgotamento quase que crônico, né? Então, você imagina, se você coloca lá na inteligência artificial, ela vai te dar lá detalhado, né, o que, enfim, você precisa ou não fazer, etc. e tal. Mas ela não vai ter isso aqui. É muito diferente, isso é inegável. Agora, um outro ponto que muitos usuários têm relatado que a inteligência artificial os ajuda até a sonhar mais alto, porque não tem aquele julgamento humano, né? Como que isso muda o papel do mentor ou até do investidor tradicional nesse processo de criação dos negócios? Na verdade, assim, no final das contas, criar um negócio, crescer o negócio ou investir no negócio vai muito mais além do que você pegar a inteligência artificial e fazer com que ela crie um negócio. Ela vai gerar as ideias, ela pode até ali, enfim, te gerar uma série de indicadores, etc. e tal. Mas o dia a dia, Gaia, putz, imagina se a gente cria um Gaia virtual. Nossa, não sei se dá conta de 2, não. Vamos ver. Pois é. A gente às vezes até quer, né? Mas assim, você imagina, você acha que o Gaia virtual ia conseguir ter esse olho no olho, ia conseguir ter os seus anos de estrada ou seus anos de vida? Não consegue, é assim para negócios, é assim para o investimento, né? Eu estou falando aí de 22 anos como empreendedora, 15 como investidora. Você bate o olho e você consegue ver o estofo que a pessoa tem, você consegue ver toda uma trilha do que essa pessoa já experienciou de vida e profissionalmente falando, né? E por mais que a inteligência artificial tenha ali, eu não vou dizer todas as respostas, porque ela não tem todas as respostas, mas ela tem ali boa parte da sua construção algorítmica trazendo essas respostas, ela não tem uma única coisa, que é a interação humana, que é você realmente gastar sola de sapato, né? Então, acho que isso hoje é muito mais imprescindível do que qualquer resposta técnica. Agora, você pensa que esse fator de preponderância do humano em relação à inteligência artificial é uma questão perene ou com o avanço da própria inteligência artificial, daqui 2, 3 anos, isso pode ser diferente, esse nosso papo vai mudar um pouco? Não tem nenhuma dúvida que ele é perene, ele é permanente. Vou te fazer uma pergunta engraçada. Você namoraria uma inteligência artificial? Por hora, não. Então eu mudo, olha, então eu estou mudando aqui. Tô brincando contigo, não, de forma nenhuma. Vai, né, que daqui a pouco a inteligência artificial... Né? Não sei, vamos ver. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, sem dúvida nenhuma, não tem nada melhor do que o abraço, não tem nada melhor do que você conseguir conseguir olhar no olho, o toque, né, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que constroem o teu sonho dentro do teu negócio, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso nunca, absolutamente nunca vai acontecer. Mas é importante eu fazer um adendo aqui, que já tem uma série de iniciativas, tá, de POCs, né, que são Proof of Concept, né, provas de conceito, onde as inteligências artificiais, porque isso tudo que a gente está vendo hoje das inteligências generativas, né, de aprendizado de máquina, né, de aprendizado mais profundo, é uma parte da inteligência artificial. Mas você tem cada vez mais segmentos de outras verticais, de outras finalidades, que, por exemplo, estão simulando a pessoa conseguir ficar arrepiada. Estão simulando a pele humana. Isso não vai ser uma coisa para daqui a 1, 2 anos, mas, sem dúvida nenhuma, isso já está aí sendo desenvolvido aí pelas grandes Big Techs. Eu fico um pouco assustado, mas olha só, temos aqui até uma arte muito legal que está na tela de quem nos acompanha, que são os 10 principais casos do uso de inteligência artificial em 2025. Fonte é Farani Escola de Negócios, então ninguém melhor que a Camila Farani aqui para comentar conosco. Então, primeiro lugar, terapia, segundo lugar, organização, terceiro, propósito, quarto, aprendizagem, quinto, código, sexto, ideias, sétimo, diversão, 8, código, 9º lugar, criatividade, 10º lugar, saúde. É terapia que está puxando, então, a inteligência artificial, né? E ainda bem, né, Gaia? Porque você imagina, né? Eu acho que todos nós precisamos de terapia. A terapia ela tem que deixar de ser vista, né? E acho que isso já vem acontecendo, mas às vezes a pessoa fala assim, não, eu não sou maluca, eu não preciso de terapia. Não tem nada a ver com
não tem nada a ver com isso, pelo contrário, né? Nada mais é do que você conseguir falar as coisas. Às vezes você não fala com um amigo, fala com uma pessoa do trabalho, né? Você conseguir se ouvir. Mas, assim, tirando a parte da terapia, isso realmente cada vez mais mostra o quanto sozinho a gente está, o quão muitas vezes a gente ainda tem preconceito em acessar profissionais especializados nisso, tá? E o quanto a gente ainda precisa cada vez mais valorizar o calor humano, a satisfação das relações, a satisfação das relações de trabalho. Então, por exemplo, ontem eu estava aí presencialmente e eu faço questão de abraçar todo mundo, etc. e tal, porque não tem nada melhor do que isso, né? Assim, não só abraçar, mas você conseguir fazer reuniões, você olhando e você vê ideia, e daqui a pouco você esbarra com uma pessoa no corredor ou não. Mas isso mostra claramente que também o uso massivo, não só de inteligência artificial, mas do digital como um todo, ele tem que servir para a gente conseguir aproximar, para a gente conseguir ser mais produtivo, mas a gente não pode ficar cada vez mais viciado. E a grande... Pode falar. Não, desculpa, para terminar. Porque a gente ficaria falando isso aqui por horas e horas. Pois é um tema muito interessante, né? Pois é. Mas, assim, a verdade é que, sim, estamos cada vez mais viciados. Não sei se você sabe, mas em alguns lugares do mundo, você já tem centros onde você precisa obrigatoriamente, mandatoriamente, você pegar o seu celular e você colocar dentro de um cofre para você não acessar ele durante alguns dias. Nossa, dá tremedeira em muita gente. Agora, esse dado que você trouxe, então, terapia liderando o uso da inteligência artificial, diz muito sobre a situação do ser humano. Vai todo mundo hoje, depois do Real Time, para o cantinho do pensamento, então, né? Para ver como é que nós vamos lidar com isso. Camila Farani, obrigado pela sua participação aqui, sempre tão enriquecedora na nossa programação. Um beijo, até a próxima. Obrigada.